Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues, sou do Instituto ITARD e minha missão é ajudar você a adaptar a atividade e ver o seu aluno aprender independente do diagnóstico. O seu aluno com deficiência, independente do diagnóstico. Independente do diagnóstico. O que significa? Às vezes as pessoas não entendem o independente do diagnóstico, o que significa. Realmente é independente do diagnóstico. Ah, Leandro, mas ele tem tal grau de autismo. E realmente, independente do diagnóstico, ele pode aprender. Ah, Leandro, mas ele tem muito comprometimento motor, paralisia cerebral, não se comunica, não consegue segurar no lápis. Ele pode aprender também. É disso que a gente está falando aqui, de inclusão escolar, de ter um aluno com deficiência dentro da sua sala de aula e saber, e ter a certeza, ter a paz, a segurança, ter certeza, a palavra certa é a certeza de que você está trabalhando da maneira certa para ver aquele aluno aprender. Dá uma paz e uma felicidade para o educador, que é a paz que eu quero que você tenha também, a felicidade que eu quero que você tenha também. E esse é o caminho, né? Para a gente ver o nosso aluno aprender. Quando a gente vê o nosso aluno aprender, o efeito colateral do aluno aprender é valorização do educador, valorização da escola, reconhecimento pelas famílias, reconhecimento pelo município, às vezes, pela comunidade ali em volta. Esse é o efeito colateral quando a gente vê o aluno com deficiência aprender. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero falar um pouco com você do que é essa tal avaliação. Vamos conversar aqui junto o que é essa tal avaliação. Essa avaliação, como eu já disse um pouquinho antes, te ajuda a encontrar uma paz profissional que muitos educadores hoje não têm. E a gente tem percebido que educadores que conseguem avaliar e planejar, eles encontram uma paz que é raro de ver numa escola. Uma paz profissional, de ter certeza, a segurança de estar agindo da forma certa. Isso dá um poder, um empoderamento para a prática pedagógica do educador, porque ele não faz uma atividade porque ele está testando, porque ele acha que vai dar certo, ou porque ele não sabe muito bem o que vai fazer. Não, ele faz porque ele sabe o que está fazendo. E ele defende o que ele está fazendo com vários argumentos que provam por que ele está fazendo aquilo naquela hora. Essa segurança, essa paz, essa certeza, ela vem da avaliação e do planejamento. A avaliação te dá paz por quê? Porque você sabe para onde você vai. Saber para onde você está indo é a melhor coisa que tem. Porque você sabe que você não está andando para o lado errado. Você não está caminhando, gastando energia, indo na direção errada. E isso é muito bom. É muito bom. Só que tem um problema. Como eu encontro onde meu aluno está? A direção que eu tenho que ir? Porque eu tenho um aluno ali que eu não entendo muito bem o que ele já aprendeu e o que ele não aprendeu. Por quê? Por que isso acontece? Muito na educação inclusiva, muito com alunos com dificuldade de aprendizagem, com alunos com transtorno de aprendizagem e com alunos com graves atrasos no aprendizado. Por que isso acontece? Porque a idade não representa o nível de conhecimento e habilidades do meu aluno. Percebe? Se eu tenho um aluno com deficiência, imagine o seu aluno com deficiência aí agora, ou qualquer outro aluno com deficiência que você já conheça. A idade dele pode não representar o nível de habilidades e conhecimentos que ele tem. Existem pessoas com deficiência, obviamente que são super, ultra, mega inteligentes e a idade dele não representa realmente o que ele já sabe. Ele está muito além do conhecimento dele, muito além da idade dele. A gente olha para a pessoa e fala, nossa, mas é tão jovem, como é que já sabe isso tudo? Né? Mas é por quê? Porque não dá para prever o que a pessoa sabe pela idade, percebe? Isso funciona para a pessoa com ou sem deficiência, não é? Mas quando a gente está falando de crianças, de jovens, de adolescentes com deficiência, que têm uma dificuldade com habilidades básicas, pode ser que essa pessoa tenha um atraso no desenvolvimento. O que é um atraso no desenvolvimento? Ele não atingiu algumas habilidades básicas ainda. Independente do diagnóstico, paralisia cerebral, deficiência visual, deficiência auditiva, surdez, não é? Autismo. Dependente do diagnóstico, ele pode não ter atingido algumas habilidades básicas para a idade dele. Isso quer dizer o quê? Que a idade não representa o nível
de desenvolvimento atual dessa pessoa. É igual pegar uma pessoa de 10 anos. Vamos lá, eu tenho uma pessoa de 10 anos. O que eu imagino? Vamos lá. Não te dou nenhuma informação. Uma criança de 10 anos está na escola, Leandro, o que ela sabe fazer? O que a gente acha que a criança sabe fazer, tem 10 anos? A gente acha que a criança sabe ler e escrever, fazer perguntas, interpretar, fazer contas simples. Não é? A gente imagina que a criança saiba fazer isso. Por quê? Porque é o padrão da maioria. Dentro da média, dentro do geral da maioria, a gente imagina que a criança consiga fazer isso. Mas, se eu tenho um aluno que não está dentro desse grupo da maioria em nível de desenvolvimento, então a idade não representa o que ele sabe. E nem o diagnóstico representa. Ah, ele tem autismo, então o que eu vou dar para ele de atividade? O diagnóstico não representa a necessidade do aluno. O diagnóstico não representa a necessidade do aluno. E educadores de sucesso, eles têm a habilidade, através de ferramentas próprias para fazer isso, mas através de ferramentas, educadores inclusivos, valorizados e reconhecidos, que ajudam suas escolas a chegarem no nível de escola referência na cidade, eles têm a habilidade de avaliar para entender em que ponto o aluno está. E quando esse educador encontra em que ponto o aluno está, quer dizer que ele conseguiu avaliar muito bem. E ele encontra o que a gente chama de ponto A. E eu trouxe aqui um quadro para um flipchart para ajudar você, para a gente ilustrar aqui o ponto A. O ponto A do nosso aluno é aqui a letra A, ok? Eu escrevi a letra A no flipchart atrás de mim de cor vermelha. A escrita está de cor vermelha. Quando ele encontra esse ponto, significa o quê? Que ele avaliou muito bem. Ele não vai atirando em todas as direções. Ele não vai tentar estimular um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele não vai tentar trabalhar um monte de coisa ao mesmo tempo. Exemplo, ele não vai tentar trabalhar motricidade e criatividade, e aí fala, e tenta trabalhar raciocínio lógico, aí tenta trabalhar atenção, aí tenta trabalhar autonomia, aí tenta trabalhar um monte de coisa, e o aluno vai para onde? Não vai para lugar nenhum. Porque toda hora puxa o aluno para um lado, toda hora puxa o aluno para o outro. Ah, ele tem que aprender as cores, tem que aprender motricidade fina, tem que aprender a escrever, tem que aprender a se comunicar. Ah, ele tem que aprender tal coisa, tem que aprender tal coisa. Todo mundo puxa o aluno para um lado e o aluno vai para onde? Vai para lado nenhum. O educador inclusivo realizado de sucesso, ele encontra esse ponto aqui e foca nesse ponto aqui. E isso é muito importante. Essa atitude é imprescindível para o sucesso. Imprescindível. Encontrar o ponto e focar no ponto. Esse ponto aqui é onde o aluno está. É a avaliação. E eu preciso levar o meu aluno para outro lugar. Um outro lugar que esteja próximo de onde ele está. Que a gente vai chamar, que a gente vai planejar chegar lá, através do planejamento. E a gente vai chamar isso aqui agora de ponto B. O que é ver o aluno aprender? Ver o aluno aprender não é entregar um monte de atividades sem planejamento, sem intencionalidade, sem monitoramento e achar que o aluno está aprendendo. Não. Ver o aluno aprender é você definir o ponto A, você definir o ponto B e você encontrar o caminho que liga do ponto A ao ponto B. Quando você encontra esse caminho aqui, esse aqui é o aprendizado. Aqui, essa seta representa a sua prática pedagógica, as suas atividades, a sua técnica para ensinar, a sua forma de alcançar esse aluno, a sua forma de tornar a sua prática acessível a esse aluno, a sua forma de tornar os seus materiais, as atividades adaptadas de forma acessível para que esse aluno de fato aprenda. A sua forma de atingir a emoção do seu aluno, de impactar ele de tal forma que ele não esqueça o conteúdo do ponto B. Ele não esqueça. Por quê? Porque você envolveu o aluno aqui de tal forma nessa seta aqui que ele não vai esquecer. E ele vai passar do ponto A para o ponto B. E não vai mais voltar para o ponto A. Porque vai ser inesquecível o conhecimento adquirido aqui no ponto B. Porque você usou formas de alcançar esse aluno, de tornar acessível para o seu aluno o conhecimento, o aprendizado, que ele vai de fato aprender. Ele não vai só aprender mais ou menos ali, passou uma semana e esqueceu. Passou 2 dias e não lembra mais. Não é isso. Ele vai de fato aprender. Você vai de fato alcançar esse aluno. E esse salto aqui é incrível. E aí depois que você chega aqui, você vai e encontra o seu novo ponto A. E define depois o novo ponto B. Isso é avaliação e planejamento.